Salve, salve comunidade, salve, salve pessoal, estamos de volta com o nosso queridíssimo Horário Vago, você que sempre nos acompanha, nos escuta, nos atura, cola com a gente que hoje é sucesso, que nós temos uma galera massa pra conversar, não é, Milena? Hoje tá muito de boa. Tá de boa, Milena? Tá de boa, hoje Milena, tá muito de boa, salve comunidade, né? A Milena pegou aí a fala legal. Então antes de começar esse episódio, corre lá nas nossas redes sociais, segue a gente no Instagram, acompanha no YouTube, passa pro seu coleguinha, passa pro seu irmão, pro seu cachorro, pro mendigo, pra qualquer pessoa que você queira que assista esse episódio. Porque nós hoje recebemos aqui eles, Tiesley e Vislane. E vocês estão de boa, mano? Sempre de boa. Olha só, galera, pra quem não conhece, são os responsáveis hoje pra falar com a gente sobre o diboísmo. A gente já vai entender o que é diboísmo, porque tá todo mundo de boa e o episódio promete. Mas antes de qualquer coisa, a gente manda um salve aí pros nossos patrocinadores, a galera da Jota, a galera da SG Eletrônica, um salve aí pro Sandro. Enfim, continuem nos apoiando. Se acharem alguém que queira patrocinar um lanche, um sushizinho, um café, sushi, alguma coisa. Um sushi era bom. E já pensou nossos convidados recebendo um sushi? Você que é dono de alguma parada de sushi, cola com o Horário Vago que é sucesso. Pois bem, pra começar, mas primeiramente seja bem-vindo, Tiesley, seja muito bem-vindo. Bem-vindo. Vislane, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Pra galera que tá chegando agora, o que vocês fazem, o que vocês comem, onde vocês moram, a gente quer saber quem são vocês antes da gente começar a falar do diboísmo. Bom, nós somos uma trupe que acredita na cultura de paz, né? E essa cultura de paz a gente vem difundindo através de várias ações. Começou na socioeducação, com o diboísmo lá dentro, na internação do Recanto das Emas, com jovens de 18 a 20 anos. E diboísmo porque tudo que a gente falava, não, vamos fazer tal atividade, tô de boa. Ah, vamos desenhar então, tô de boa. E aí eu perguntava, né, nossa, mas todos vocês estão de boa e esse de boa não faz nada? E aí eles falavam pra mim assim, não, eu tô preso. Como é que você quer que eu faça isso, aquilo? E aí eu comecei a entender o contexto do sistema socioeducativo, né? Comecei a estudar mais sobre isso e descobri que eles não estavam muito afim de fazer, porque quando entravam no sistema, toda a cultura ficava da porta para fora. Então ele entra, ele troca as vestes, é blusa branca, short azul, o cabelo com a reguinha, o cabelo com um desenho não pode, escutar as músicas não podiam. Então é como se fosse assim, eu vou zerar esse indivíduo para colocar na cabeça dele o que a sociedade quer. E aí percebendo aquilo, eu e minha colega de trabalho, a Jaqueline Ornelas, sentamos numa coordenação assim, o que a gente faz com esses meninos? As duas de arte. Não, vamos fazer um projeto onde parta deles. Eles vão trazer a cultura deles, a gente pega, dá uma filtrada e ensina para eles que aquilo lá não é novidade. Existem pessoas fazendo em outros lugares, e se existem em outros lugares, por que eles não podem fazer? E eles amaram. A gente trouxe rap, hip hop, o movimento inteiro. Aí veio, né, começamos a ter ideias de montagem de sala, como essa sala maravilhosa que eu tô encantada. A gente montou uma sala de música com um parceiro lá da unidade, que é o agente Walter, com pianos, mas a proposta não era tocar música clássica. A gente colocava a música clássica para eles ouvirem, mas a gente queria que eles fizessem as rimas, né? No nosso Instagram, inclusive, tem uns vídeos onde foi produzido nessa sala de música, eles cantando os rappers deles. E veio a sala de arte também, com o título Arte Transforma. E aí lá dentro a sala era toda pichada, até no espetáculo a gente conta, né? A sala era pichada. Chão, paredes, teto, tudo. A proposta anterior, à minha chegada, era que eles se expressassem nas paredes, essa questão emocional que ficava ali latente neles, eles não podiam se expressar por medo de represália dos agentes ou da unidade em si. E aí essa sala, eles eram permitidos a jogar tudo nas paredes. Só que meio que o tiro saiu pela culatra. E aí as pichações começaram a virar guerras, um provocando a quebrada do outro, um anarquizando a pichação do outro. Por fim, ninguém gostava de entrar nessa sala. Quando eu cheguei, eu falei assim, não, vamos conversar com eles para eles se expressarem de outra forma, então. Não precisa abandonar o movimento hip hop onde tem um grafite, mas que seja de uma forma mais tranquila. E aí a sala foi fechada, a gente conseguiu uma reforma, né, com doação daqui, doação dali. Eles e os agentes pintaram a sala juntos,
né? Eu até brinquei no dia que eu cheguei na sala, eu vi o chefe da segurança da escola pintando a sala. Aí eu falei assim, nossa, o senhor está realizando um grande sonho, né? Aí ele, eu tô feliz, e pintando a sala junto com os meninos. E aí, a partir daquele momento, a gente começou a falar para eles assim, bom, o tempo inteiro vocês estão de boa, que significava, hoje eu não estou para fazer nada. Ou aconteceu alguma coisa no módulo, né, que é onde eles dormem, ou aconteceu alguma coisa que eu não recebi visita, o de boa não quero fazer nada. Uhum. E se a gente mudasse isso? E se a gente colocasse no nosso movimento aqui de boísmo? E aí eles, mas como assim e tal? E conversei com a minha colega e falei, não, de boísmo do de boa deles com o ismo da história da arte, porque somos artistas. E aí eles, mas a gente não é artista. Eu, são, vocês vão ver como vocês são. E aí começamos o trabalho com eles já se sentindo pertencente. A gente fez, assim, uma longa trajetória até chegar ao de boísmo que é hoje. Né? A gente começou estudando a quebrada de cada um. Lá, quando eles entram, eles tiram aquela foto de prisão, né? Para fazer o carômetro. E essa foto ela é distribuída em toda a unidade. E nas portas das salas tem o carômetro, com aquela imagem. E é incrível como eles personificam a figura do bandido. Você olha pra foto e olha pra cara do menino, mas não é você. Não, sou eu sim. É totalmente diferente a personificação. E aí eu falei, vamos fazer outros carômetros. E aí eles criaram os próprios carômetros. A gente montou com aquela obra da Tarsila, Os Operários. Legal. Fizemos, espalhamos na escola e eles começaram a gostar. Porque ele podia botar o brinquinho dele, ele podia botar o bonezinho dele no carômetro e tal. E foi um sucesso. Os pais, quando vinham visitar os eventos, né? A gente começou a fazer o evento do Dia das Mães, porque quem fazia era a unidade. A gente falou, não, a escola tem que fazer. Lá fora a escola que faz. E aí pegamos esse evento com a direção da unidade. Aí eles começaram. Não, então se a gente é artista, vamos apresentar para as nossas mães. Aí começaram a cantar, dançar, fazer teatro. E foi um grande sucesso. E com o passar dos anos, isso 7 anos, né? Ininterruptos. A segurança da unidade começou a gostar também, principalmente a segurança da escola. Começou a ver que não era arruaça, que os meninos começavam a se comportar bem melhor, né? O desenvolvimento acadêmico teve um salto, porque eles se vendo pertencentes de uma escola onde eles evadiram há anos atrás, né? Teve menino que falava assim, nossa, eu precisei ser preso para ter uma escola dessa. Mas não é a questão do prédio escola, é a questão do... Me enxergaram, eu sei rimar. Tá, eu não sou muito bem em matemática, mas eu mando muito bem na rima. E tudo a gente fazia em forma de oficina. Era oficina de matemática, aí para dar o conteúdo, né? E a gente começou a ver uns resultados muito bacanas no Enseja. Teve um ano que tinha 110 meninos, 70 deles passaram na Escola Técnica de Taguatinga. Olha isso. E a gente, nossa, então tá funcionando. Ele tá se sentindo parte dessa escola e tá vendo a diferença que é dentro da escola. Uma vez a gente estava passando no corredor, eu e essa minha colega de trabalho, e tinha um agente meio indignado, né? Muita coisa para esse menino, né? Os meninos já foram expor no STF, os meninos... Nós montamos essas salas muito bem equipadas, os meninos lá têm câmera semi-profissional, tem computador gamer, para fazer as edições deles lá, dos clipes. E aí esse agente virou e falou assim, ao invés de vocês duas estarem fazendo tudo isso aqui por esses meninos... Vocês deviam estar na rua. Na rua falando sobre isso lá para os meninos, para eles não entrarem aqui. Eu e minha colega, a gente se olhou assim, ao invés de encarar como uma afronta, a gente encarou como um desabafo. E aí, nesse desabafo, eu chamei o Chesley, né? Falei com o Chesley, a gente precisa trazer o projeto para fora. Lá dentro acontece... O Chesley já tinha ido lá fazer oficina, né? Também ficar mais próximo dos meninos ali. E a gente conversando, eu falei, não, você tem que vir, você tem que fazer a produção, porque antes a gente trabalhava aqui fora. Quando eu disser aqui fora, é porque não é no sistema. Sim. Né? No sistema, a gente chama a escola de vocês escola da rua. Né? Então, tudo é aqui fora, é por causa disso, porque a gente meio que fica preso com os meninos, né? E aí, eu falando com ele, a gente tem que levar pra fora, tem que fazer... E eu tava acabando o mestrado sobre teatro do oprimido e cultura de paz, que tem um capítulo inteiro sobre o diboísmo. E meu orientador falou, não, você tem que expandir isso. Eu não queria nem botar o diboísmo na dissertação. Porque eu achava uma coisa tão dos meninos. E ele, não, tem que colocar, tem que expandir isso, você tem que levar isso pra fora. Conversei com ele. Eu fiquei o quê?
acho que uns 4 meses, enchendo o saco dele. Não, tô fazendo minhas coisas. Tava difícil assim convencer, Chesney? Nossa, fazendo um doce danado. Até que ele teve um sonho. E aí, nesse sonho, ele sonhava com umas caixas, e dentro das caixas, vários chocolates. Né? E uma casa que tava como se eu estivesse mudando para essa casa. E eu estava de mudança, não tinha falado para ele, eu estava de mudança quando ele me falou o sonho. Eu falei assim, pronto, é o espetáculo, porque eu já estava escrevendo o espetáculo com a história dos meninos. Falei, pronto, é o espetáculo. Ele, como assim? Eu falei, o espetáculo, o cenário são caixas de papelão. Aí ele, tá, mas e o chocolate? Ah, chocolate porque a gente vai falar com os meninos, vai trazer, né, uma coisa, uma alegria e tal, porque não é um espetáculo chato, é engraçado, eles vão rir, vão se emocionar e tal. Aí ele falou assim, vou pensar. E depois desse sonho ele meio que já veio, né? E aí com essa a gente trouxe o Diboísmo pra rua, começamos a visitar as escolas, fizemos a estreia aqui no Gama, com apoio do Sesc, né? A gente participou do edital, aí o Sesc gostou da proposta, era para ir para Ceilândia. Não, vocês têm que vir aqui pro Gama e tal. Aí falando, nossa casa, tá ótimo, né? Estreamos aqui no Sesc e fizemos aí quase 1 ano de produção do bolsinho, né? Sem patrocínio nenhum, correndo atrás, né? E foi um sucesso. Né, o Dibô invadindo as escolas, os meninos chegavam assim doidos para ver, e aí eu pensava assim, nossa, mas aí quando for o espetáculo, será que eles vão curtir tanto as histórias, ou para eles vai ser como aquela palestra chata que ninguém aguenta mais ver, né? E aí não, foi um sucesso o espetáculo, eles se identificaram, várias histórias, assim, no final do espetáculo vem falar assim, meu tio tá preso, e era isso mesmo, meu primo tá não sei o quê. Inclusive, uma moça, uma adolescente, tia de um dos rapazes que eu conto a história no espetáculo, chorando, aí a Dandara foi ver o que estava acontecendo, ela falou, é meu tio que ela tá falando. Então a gente percebeu que a conexão, ela ia muito além do que a gente estava imaginando. O próprio nome da peça, né, Entre Muros e Grades, História de uma Professora na Tranca. Isso, pra galera que ainda não conhece o projeto, o espetáculo consiste então no relato dessas histórias presenciadas Sim. dentro do sistema de internação. Sim, nas minhas aulas. Então eu dava aula de teatro do oprimido para eles, e ali no teatro eles colocavam, né, as histórias e tudo, e a gente debatia as histórias no final, e virou estudo de caso na minha dissertação. E depois de tudo isso, eu fiquei olhando aquilo e falei, não, tem que fazer mais alguma coisa com isso. Aí foi quando a gente ouviu esse comentário, leva pra rua, né? E não que a gente tenha saído do sistema, né? A gente ainda tem vínculo lá, através da professora Jaqueline, que ainda tá lá na escola. A gente ainda desenvolve as ações, ainda realiza o Dia das Mães, ainda faz tudo, mas a gente tá aqui fora também, a gente meio que se dividiu. Ainda existe, então... Isso que trouxe o projeto para a rua ainda existe lá dentro do centro de internação? Existe através da professora Jaqueline. As salas que foram montadas, os eventos todos. O teatro ainda. O teatro, o que acontece? A professora Jaqueline, por mais que eu tenha tentado corrompê-la, que ela é de artes visuais, né? Ela não está trabalhando com teatro do oprimido porque essa era a minha função. É outra vertente. Ela está trabalhando com a mesma linguagem, assim, das artes, mas com artes visuais. Legal. Então é onde entra as câmeras, onde entra as edições, os meninos amam pintar. E fazem coisas impressionantes, impressionantes. Eu queria comentar, assim, que eu achei muito bonito, que a gente perguntou quem você é, e você falou do projeto, né? Então você é o projeto, ele tá tão internalizado que ela não fala dela, ela fala do projeto. Além de ser formada em artes. A gente viu aqui. Aí seu mestrado também vai nessa linha. Sim, eu sou formada em artes cênicas pela UNB. Meu mestrado também é pela UNB, pelo Profiarte. E na dissertação, na monografia, né? Ainda falo assim, né? Do fim de curso, eu fiz sobre o CAGE. E agora no mestrado eu fiz sobre a unidade do Recanto das Emas. Então realmente está em... É sobre tudo. Você, né? É incrível, é muito incrível perceber. E você, Chesney, como que você entra nesse rolê aí? Quem é o Chesney? Então, meu nome é Chesney Reis, né? Eu sou completamente oposto. Eu sou a cabeça assim, pensante que organiza e bota em prática. Então, eu sou formado em administração, sou bancário, outra coisa. Mas trabalho com teatro desde 2012, 2011, 2012 com ela,
com o Rodrigo, que tem hoje o Cidade dos Bonecos aqui do Gama. Então, eu venho também dessa cultura. Fiz curso na UNB também, um curso de verão dela, que ela deu na formação dela também. Fiz um curso de artes nessa área também, mas sempre envolvido. Só que a minha área sempre foi infantil. Teatro de bonecos, infantil, não tinha nada a ver com isso. Portanto, quando ela me convidou, eu falei, opa. E quando ela me convidou para dar uma oficina dentro da unidade, eu confesso que quando eu aceitei o convite, eu fui ver para ver o que essa maluca tá fazendo lá, mano. Uhum. Então eu fui ver se ela tava segura, como é que era, porque eu tinha essa curiosidade, né? E eu não podia entrar, então eu falei, eu vou dar oficina de jardinagem, outra coisa que não tinha nada a ver. Foi uma forma dele ver o que era. Eu fui dar oficina de jardinagem lá, mas para ver como é que ela tava lá dentro, se realmente era tudo aquilo que ela falava, se não era. Eu sentava para conversar com os meninos que estavam lá, eu acabei, a forma mais sincera de falar, eu me apaixonei por algumas histórias, porque tem meninos que estão lá, que nem ela falou, você vê o talento dele no olho dele, e o talento desperdiçado, porque alguém chegou antes da gente, alguém botou a mão no ombro dele e falou, vem cá, deixa eu aproveitar seu talento pro mal. Uhum. O menino é muito inteligente, o menino tem um potencial absurdo, só que alguém chegou na frente do Estado, na frente da mãe, na frente de um projeto como esse, então alguém chegou e botou a mão no ombro dele, por isso que ele tá lá, tá pagando pelo que ele fez. Então eu vi o potencial que aquilo tinha. E o desafio era muito grande, trazer o projeto para fora, né? Porque lá dentro iniciou, entre trancos e barrancos, se você vê no nosso Instagram, tem a sala de aula lá, era um professor que entra naquela sala de aula e fala, eu vou dar aula aqui, é aterrorizante. Então, o desafio para vir para a rua, para as escolas da rua, era muito grande, porque a gente precisava de um elo, e a gente não tinha esse elo. Se eu chegar de terno e gravata para conversar numa sala de aula sobre drogas, bullying, sobre criminalização e descriminalização, que é o mais importante, porque criminalização, todo mundo chega e aponta o dedo. Ó, você fez errado, você fez isso, você fez aquilo, você vai pagar por isso, você vai pagar por aquilo, mas poucos falam sobre a descriminalização. Vamos tirar esse rótulo, né? Então, se você fez o errado, tem a forma certa de você corrigir. Então, esse era o nosso desafio, o maior desafio, né? Então, a gente acabou criando... Ela falou, vamos criar um personagem, não sei o quê. Porque todo teatro que a gente fez, a gente criou um personagem. Por exemplo, a gente fez um infantil, a história do Lobo Mau. O Lobo Mau era o centro das atenções. O Lobo Mau fazia essa divulgação de sala em sala, ia nas escolas. Então, eu bolei e criei um personagem, de Boa. Ele tá no nosso Instagram também. O de Boa, ele é um ex-detento, né? Ele tá cumprindo medidas aqui fora, com tornozeleira eletrônica, ele usa uma chinela quadrada, ele usa uma roupa do Bob Marley. Por quê? Pode parecer estranho falar isso, mas as crianças, os adolescentes se identificam com isso, porque é o que está ali na sociedade, é o que está em volta dele ali, né? Então ele acaba se identificando com aquilo, porque é a roupa que ele gosta de usar, é a roupa que ele vê o coleguinha usar, é a roupa que ele vê aquele rapaz da esquina usar. Jeitão. O famoso kit jeitão. Falam outra coisa, mas o nosso é o kit jeitão. Eles falam outra coisa. Isso. Então, nosso desafio maior era esse, ter um elo com eles. Que eles parassem e escutassem a gente. Porque se eu chegar como eu disse, se eu chegar de terno e gravata falando sobre droga, ninguém vai me ouvir. Não é mais um chato vindo falar aqui pra gente. Vai virar... Eu já tive essa oportunidade de falar como produtor, como Chesley, e notar essa diferença. Que nem nessa produção que a gente tá fazendo, eu tô falando como Chesley. E tive a oportunidade de fazer o de Boa. É outra coisa. O personagem, ele entra na mente do adolescente, é impressionante. Porque ele se identifica. Aí depois de tudo, quando ele vê o de Boa, um cara de tornozeleira eletrônica, roupa de Bob Marley, boné de aba reta, falando sobre educação, sobre a cultura, sobre a educação pode salvar ele, tirar ele daquele meio, daquele ambiente, ele fala, pô, o que eu tô fazendo de errado? Um cara de tornozeleira eletrônica falando de educação, de cultura, pedindo para mim ir pro caminho certo, eu tô aqui. Então isso mexe com a cabeça dele, né? Isso acaba influenciando. Então o personagem foi o ponto-chave, assim, pra gente ter esse elo aqui fora, nas escolas. E a gente conseguiu chamar a atenção, chamar a curiosidade deles. Porque quando o personagem vai fazer a divulgação, eles falam, pô, vou ver essa peça lá. Porque se a divulgação tá de jeito, imagina a peça. E como você perguntou antes, as histórias são contadas 100% reais, de fatos que aconteceram lá dentro, de como os adolescentes foram para lá, o que eles fizeram para parar lá, como é o dia a dia deles lá. A gente passa um vídeo com imagens reais deles andando lá dentro, deles pintando, deles fazendo atividade. A gente só não mostra rosto, né, uma normativa.
A gente não mostra rosto, não mostra tatuagens, nada que possa reconhecer o menino aqui fora. Porque muitos meninos têm até ameaças graves, onde se souber que ele está lá, pode ser que um de lá mesmo acabe com a vida dele, né? Isso. Então a juíza, ela é bem, tem uma ênfase bem grande nessas divulgações. A gente só mostra o chinelo caminhando, né? Para eles terem uma noção, porque essa questão também que ele estava falando, de mostrar a realidade lá de dentro, ele mesmo ouviu algumas coisas mesmo, falando, lá é uma uva, lá não sei o que, os mesmos comentando, né? E aí nós fizemos dessa forma para que eles tivessem esse choque. Né? Olha como ele está vestido, olha, ele tem que andar numa linha vermelha, ele não pode sair de uma... Olha a mão para trás, né? Olha o sim senhor, não senhor. Então... Eu tive numa escola da Ceilândia como personagem, como de boa. Eu entrei como produtor e me vesti lá dentro e fui fazer a divulgação. Quando eu entrei numa sala, a primeira coisa que o aluno falou, quando eu comecei a falar da instituição, da Unir, do que ia ser o projeto, o aluno pegou e falou assim, que professor, lá todos meus amigos que já foram parar lá, todo mundo fala que lá é tranquilo demais, lá é uma uva. É aquele bem bobão, bem bobão. Tem você também, né? Isso, justamente. Como a gente conta, a professora Visilene conta na história, na peça, a gente nunca viu um amigo indo visitar ele. A gente nunca viu um colega de esquina indo visitar quando ele está lá dentro, quando ele roda, como a gente costuma dizer, quando ele é sentenciado, quando ele está cumprindo sua medida socioeducativa, não existe amigo. O amigo fica da porta para fora. Então, esses amigos, que nem esse aluno que chegou e falou, lá é de boa, lá é tranquilo, mas se o outro cair lá, acabou. Esquece. Não existe tranquilidade, não existe amigo, não existe nada. Então, a gente, nessas minhas andanças por salas, uma coisa que me chamou muito a atenção para participar do projeto quando ela me convidou, 2 falas. Essa que ela contou do aluno que falou, eu precisei ser preso para ter uma escola de qualidade. Eu falei, poxa, então estamos fazendo errado. A gente tem que trazer essa qualidade para fora. Não que as escolas não tenham qualidade, tem muita qualidade. Os professores são excelentes. A qualidade técnica, a mão de obra é indiscutível. Mas peca em algumas coisas. Vou dar um exemplo. Eu era aquele aluno do fundão. Eu era aquele aluno que ficava lá no fundão, mas por 2 coisas que ninguém nunca observou. Nunca observou. E é um olhar que um professor, que uma pessoa diferente ali dentro da escola pode ter. Primeiramente, eu era muito vergonhado. Eu comecei a fazer teatro, inclusive, porque eu queria perder a vergonha. Eu comecei a me envolver com essas coisas que eu queria perder a vergonha. Eu era muito envergonhado, eu tinha muita vergonha. Então eu ia pro fundo porque eu não queria sentar na frente. Aí no ano seguinte, eu descobri que eu tinha miopia. Quando eu fui decidir sentar no fundo por causa da minha vergonha, eu não enxergava o quadro. Não enxergava nada. Então, eu de fundão, eu me tornei um péssimo aluno, porque eu não enxergava, não copiava as matérias, não fazia nada, nenhum exercício, nenhuma atividade. Um professor, no ano seguinte, 2 anos depois, nenhum professor, nenhum coordenador olhou para isso. Só achava que aquele menino do fundão bagunceiro, só. E não era. Um professor virou para mim e falou assim, Chaz, eu notei, um coordenador, ele tinha uma banda de axé na época. Ele falou assim, eu notei que você senta só no fundão, mas você não se envolve com os meninos, não sei o quê, por que você tá lá? E eu envergonhado, eu falei, não, porque eu não gosto de sentar na frente, não gosto de ficar fazendo pergunta, e agora eu não consigo escrever porque eu não enxergo direito. Aí ele foi, chamou meu pai, eu nem fiquei sabendo, ele foi e falou. E eu morria de medo de usar óculos, por causa da zoação, né? do bullying, e aí eu ia morrer de vergonha mais ainda. Aí ele pegou e falou assim, você gosta de fazer o quê? A gente ouviu isso numa escola que a gente apresentou lá no Parkway. Uma professora, eu acho isso maravilhoso. A professora querendo saber como ela pode melhorar dentro da escola, como ela pode trazer os projetos para dentro da escola. Ela fez a seguinte pergunta, como é que eu posso botar tudo isso que vocês falaram na prática, pegar toda essa teoria que vocês falaram e botar aqui na prática dentro da escola? A gente falou justamente isso, o olhar, aquele menino lá do fundão. Procure saber qual é o talento dele, o que ele gosta de fazer. Esse coordenador fez isso comigo. Ele falou, você gosta de fazer o quê? Eu gosto de música. Você gosta de música? É porque ele me viu batucando. Eu falei, eu gosto de pagode. Ele, então vamos fazer uma sexta-feira cultural dentro da escola? Monta um grupo de pagode aí com seus amigos. Toda última sexta-feira do mês a gente fazia um pagode na horário do intervalo. Isso mudou minha vida. Eu voltei a me interessar pela escola, voltei a me interessar pelos estudos. E isso às vezes falta. Aquele menino do fundão, ele não está perdido. Falta alguém ir lá e resgatar ele. Perguntar o que ele é bom, o que ele precisa. Eu costumo dizer que a nossa clientela dentro do sistema socioeducativo é composta de 5 em 5 meninos do fundão.
Até tem uma história do espetáculo que eu conto, eu dei aula pro estudante fora do sistema, ele aprontou, foi transferido, na transferência foi pro noturno, evadiu, no evadiu se envolveu com crime, eu fui pro sistema, 2 anos que eu tô no sistema, chega ele na minha sala. E ao final de tudo isso, ele se envolveu lá dentro com o comboio do cão, saiu, fez aí uma série de coisas que a facção pediu para que ele fizesse, foi caçado por todo o DF. Então, assim, são vidas que muitas vezes eu entendo, né? Uma sala com 40, com 30, a gente não consegue muito ter olhar individualizado. Mas esses meninos que ficam lá, é difícil a gente não perceber. A gente percebe. Não é? Sabe até o nome de cor. É muito. O primeiro que a gente descobre o nome. E se você encontrar na rua 5 anos depois, você vai lembrar dele. E essa conversa, ela é uma conversa muito interessante. Foi a melhor pergunta que a gente recebeu desde que o diboísmo existe. O que eu posso fazer na minha sala para contribuir com a cultura de paz de forma efetiva, né? E é isso. Esse olhar para aqueles que não se misturam. Tem alguma coisa acontecendo ali. Né? Dessas histórias, a gente já descobriu meninos com TDAH e não tinha laudo, a família não sabia. Você vai falar com a família, ele é terrível. Esquizofrenia, casos de abusos, casos de espancamento, né? E então, quando os meninos sentam para contar a vida e a infância, saem muitas coisas que a sociedade sequer pensa. Existem meninos lá que estão cumprindo pelo pai, pelo primo. Era o maior, o menino menor, vai lá que você fica menos. Então, assim, é um esquema mesmo, assim, um adoecimento social, estrutural que parte é governamental, parte família, parte escola, cidadão, porque o próprio ECA diz, né? Não é só a família que tem que se virar. O Estado. Igual, não sei se foi a Dandara, a gente estava conversando, não lembro quem foi que falou pra mim assim, tá, mas eu não quero ter filho. Mas como é que faz? Aí eu não botei responsabilidade, eu falei, é que você se engana. Você, de acordo com a lei, você tem responsabilidade, mesmo se o filho não for seu. Você tá vendo ali acontecendo, não tá fazendo nada, tá sendo conivente, porque a lei diz que é responsabilidade da sociedade. Mas não, né? A gente só quer penalizar, culpabilizar, né? E esse olhar sensível, né? Um estudante perguntou, porque a gente faz uma roda de conversa, né? Depois do espetáculo, o estudante perguntou assim, tá, mas o que deu na sua cabeça para ir para esse lugar? Né, para participar disso. Era uma pergunta, já gostei dessa pergunta. E você já responde olhando pra galera que tá essa câmera aqui, ó. Até eu me fiz essa pergunta. Quando ela falou, eu falei, meu Deus. Você não foi lá ver pra... Né? Eu fui fazer... Ver pra crer. Ver pra crer. E tranquilizar os meus pais, porque meu pai, o tempo todo, o que você tá fazendo lá? Nós somos de Quebrada, né? Criado em Samambaia, Ceilândia, filhos da escola pública do Distrito Federal, nós somos de Quebrada. E ser da Quebrada quebra essa coisa de cima para baixo. É a melhor Quando coisa. ele fala do cara de terno, não somos nós. Né? Nós somos mesmo a galera da rua, de sentar, conversar, e não tem esses dedos, esse mimimi, não. E conhecer também a realidade da Quebrada. Até hoje nós moramos em comunidades, né? Então a gente conhece bem a realidade. Passar por essa situação, hoje, né, na vida adulta, a gente retoma lá atrás, a gente começa a ver quantas pessoas dos nossos amigos ficaram para trás. Quantos foram envolvidos com a criminalidade, quantas meninas que engravidaram cedo aí na rua sem ninguém saber o que estava fazendo, fugindo das questões de casa, tanto que no espetáculo eu falo muito com as meninas, né, ausência paterna, a casa é um tumulto, e aí a menina vai para o mais fácil, achando que é o mais fácil, né? Tem um monte de mulher na colmeia, um monte de menina na unidade, exatamente por ter... o primeiro, você é linda, pronto, é o homem da minha vida, porque nem meu pai fala isso pra mim. Então, essas questões veio assim na cabeça, eles têm que saber de alguma forma, né? Quando eu estava na UNB fazendo artes cênicas,
falaram que eu ia ter que dar aula porque eu fiz licenciatura, né? Eu já era atriz, eu falei assim, eu vou fazer o NB porque meu pai enchia a minha paciência. Você vai fazer uma faculdade e não sei o quê. Falei, mas eu já tenho registro de... Não, vai fazer faculdade. Falei, então eu vou fazer artes cênicas. Eu cheguei lá, era licenciatura. A professora falava assim, vocês sabem que daqui a um tempo você vai dar aula? Eu não vou dar aula, não. Não quero dar aula, não. Aí, no 3º semestre, abriu o contrato temporário. Na época do governante que estava, tinha um decreto que podia, a partir do 3º semestre. Lá vai eu. Falei, não vejo qual é esse negócio. Uma sala em São Sebastião, 55 alunos. Jogaram-me lá. Detalhe, nenhum professor queria pegar aquela turma. Era uma turma misturada de aceleração com os outros programas. E eu olhei aquilo, e aí era um tal de... O menino fulano me ameaçou, vocês viram? E realmente o menino ameaçando pegar a professora na porta da escola, polícia, uma confusão. Os pais dos adolescentes, alguns presos, outras mães eram garotas de programa, e eu ouvindo eles falando aquilo ali, eu falei, meu Deus, o que é isso? E aí começou daí. Que peguei um edital do Banco do Brasil, né? Falaram, vai ter um edital do Banco do Brasil para levar os meninos para apresentarem lá no teatro, não sei o que e tal. Eu falei assim, pronto, vamos fazer isso. Peguei 55 meninos, construímos uma sala de arte na escola que não tinha. Pegamos um galpão lá de madeira, a gente pintou, fez um monte de coisa. Lá dentro era a nossa sala de arte. Ensaiamos junto com uma pessoa que veio da Fundação Atos Bucão. Ensaiamos um espetáculo e o tema era paz. Ela falou, não, mas aí lá pela Atos Bucão, esse programa tem que ser pela paz. Eu falei, vamos, minha irmã, vamos fazer esse negócio. Vai sair. Importante acontecer. Sim. Aí os pais vieram brigar, porque nunca tinha acontecido, não entendiam que os meninos tinham que ensaiar em horário contrário. Por fim, os pais foram convidados, vieram ônibus, levaram... Quando os pais olharam aquelas crianças no CCBB apresentando, e era no gramado, né? Fizeram todo um negócio, um coquetel... Quando os pais olharam aquilo assim, nunca imaginaram na vida que poderiam ver aquilo, né? E os meninos se achando assim, não, porque agora nós vamos fazer tal coisa, e pronto. Eu tava no 3º semestre e falei, pronto, agora eu já sei pra onde eu vou. E aí fui rumo ao CAGE, né? Fiz de tudo ali pra entrar naquele lugar. Então começa na UNB, nesse 3º semestre, onde você foi trabalhar com esses meninos de São Sebastião. Sim. Começa a trabalhar a cultura de paz. E a partir daí vem toda essa história que você vai passar no CAGE, depois vai mudar pra Ciago, depois o Niri, né? Se não me engano. Hoje é o Niri. Você pegou o Ciago? Ainda era Ciago, Não, quando eu entrei já era o Niri. É porque eu sou do Recanto. Morei, ia pro antigo Ciago, que é onde é o Niri hoje. Sim. A gente ia pra lá pra pegar manga, gente. Eu também, a gente morava em o que não faltava ali era isso. A gente saía andando ali do 104 do Recanto das Emas, atravessava tudo aquilo lá que era mato e ia pegar... Grande das Oliveiras. Exatamente, era o Centro de Internação Grande isso. Então, a gente sabe, é um contexto realmente de periferia, de vulnerabilidade. E eu acho que isso atrai porque a gente tem um linguajar mais próximo. Sim. Totalmente diferente. Se você for lá com um terno, uma gravata, uma vestimenta diferente. Eu vi que vocês já comentaram, e eu não interrompi nenhum momento nem a Milena, porque vocês foram seguindo tudo aqui. O legal é que vocês foram fazendo a construção da história toda baseado no roteiro. Vocês leram esse roteiro antes, né? Só pra saber. Pra quem não sabe, gente, tem um roteiro, eles foram seguindo aqui à risca o nosso roteiro. E aí, perguntar para vocês agora, como que é a recepção desses estudantes quando vocês apresentam nas escolas? Tanto do de boa, quanto das falas, das experiências, como que vocês enxergam a reação desses alunos? E eu também acho que, só para complementar a pergunta do Alexandre, eu acho que a gente pode desaguar em outra pergunta também, que como é isso no geral, e como que foi aqui no 102, né? A gente pode deixar essa parte pro final, assim. Legal. Se foi igual às outras escolas, se vocês têm algo a comentar sobre aqui a nossa escola em específico. Eu costumo dizer, quando eu tô com um personagem, quando eu entro na sala, eu falo, professor, eu brinco, professor, quando eu entro, tá aquele away. Quando o personagem entra, aquele away. É festa, todo mundo, tornozeleira, chinela quadrada, todo mundo zoa. Aí eu viro pro professor, deixa a sala pegar fogo. Quando eles se acalmam, eu viro pro professor e falo, professor, filma aí o antes e depois, porque quando eu sair vai estar todo mundo chorando de cabeça baixa. Porque a gente entra, faz aquela festa, depois dá um choque de realidade. É mais ou menos isso. A recepção é essa. A gente vem com um atrativo, depois a gente vem com choque de realidade. O nosso projeto é justamente isso, dar um choque de realidade para que os nossos jovens, os nossos adolescentes não acabem fazendo parte dessa escola dentro de uma instituição. Porque se ele está lá, ele está cumprindo uma medida socioeducativa porque ele fez algo de errado aqui fora. Então, nosso objetivo maior é esse. E a recepção é essa. Quando a gente chega para fazer a divulgação, é aquele away.
Aí no final tá todo mundo assim, caramba, que nem eu falei, aquele cara ali de tornozeleira eletrônica me dando esporro, lição de moral sobre cultura, educação, falando que isso salva, ele já começa a repensar. Quando ele vai pro espetáculo, a professora Vislene fala todas as histórias reais, 100% reais, do que acontece no dia a dia dos jovens lá dentro, é aquele outro choque de realidade. Eu fico nos bastidores, quando ela tá em cena, eu fico acompanhando. O pessoal que tira foto, nossa equipe, eu fico acompanhando, olhando as carinhas, os rostos, justamente pra gente ter responder essa pergunta com mais exatidão. Eu fico olhando, às vezes as meninas, quando chega nas histórias das meninas, as meninas vão olhando pra outra assim, cutuca e fala, tipo, me livrei, eu tô com um pezinho já lá, então já vou cair fora. Então, porque tem histórias que a gente conta que são próximos dela. Tá bem próximo ou já está acontecendo. Então ela se identifica com a história. Tem uma história, por exemplo, que a professora Vislene conta da questão da aluna lá, que o namoradinho ia lá, oferecia isso, oferecia aquilo, cantava ela, falava que ela é uma princesa, porque ela não ouvia esses elogios em casa, ela acabou caindo no papinho do malandro, vamos dizer assim, né? E um belo dia ele deu uma caixa de chocolate pra ela, falando que era chocolate, mas era drogas. Essa menina, nota 10, que só tirava nota 10, foi detida na porta da escola com droga dentro da mochila. Sem saber de nada, sem nunca ter visto droga, e o bonitão meteu o pé. Então, quando ela conta essa história, eu olho a reação dos rostos, você vê todo mundo fazendo assim, as meninas. E o cochicho. Então, essa é a recepção. E isso que é o nosso objetivo. É mostrar que ela está bem próxima ou que ela pode estar bem longe dessa realidade. E se ela está próxima, dá tempo de sair. E se ela está longe, continue longe. Esse é o nosso maior objetivo. Para que... porque muitas vezes vai chegar um rapaz, um amigo, um colega que nem esse que eu encontrei na Ceilândia, que lá dentro é uma uva, tu pode fazer o que quiser aqui fora, que quando tu chegar lá, tem picanha, tem tudo lá, é tranquilão. Não é. Então, a gente mostra essa realidade para que a gente tire essa visão que tudo é um mar de rosas, e não é. Isso é verdade. E é interessante essa fala, porque a gente escuta muito na escola. Ah, é tranquilo, é tranquilo. Gente, é tão tranquilo que ninguém quer voltar. Justamente. Exato. Ninguém pretende voltar. Justamente. E é interessante que, poxa, depois dessa fala, a gente percebe mesmo, e não só nesse evento, mas em outros que a gente percebe, que tem uma demanda onde que ela é muito voltada para a realidade dos meninos, eles ficam tipo assim, ó. Sim, se cutucam, eles reconhecem, né? Se reconhecem. Eles se reconhecem e às vezes não se reconhecem, mas reconhecem um amigo, um primo, porque é a nossa realidade. Eles veem alguém, com certeza. Aquele carinha da esquina da escola, né? Então, justamente a gente conta muito disso. Aquela menininha de dentro da escola que é nota 10, ela, por um motivo ou outro, ela venera aquele cara que fica ali na esquina vendendo droga, distribuindo isso, distribuindo aquilo, vestido com kitzão. Então, ela venera aquele cara por algum descaminho da vida dela. Então, quando a gente mostra que esse cara pode levar ela para um... Se eu puder falar uma estatística rápida aqui, eu sou o cara da estatística. Eu já quero saber. Então, a gente conta muita história dos meninos por ela trabalhar dentro da instituição masculina. Aí eu peguei e levantei muitas estatísticas durante esse ano que eu vim trabalhando no diboísmo, para poder falar para as meninas, para os meninos também. A estatística das meninas é assustadora. 90% das meninas que estão hoje no sistema socioeducativo, elas estão abandonadas. Por quê? É diferente. A menina, quando ela é presa, quando ela é detida, quando ela está cumprindo medida socioeducativa, tanto presa como maior, tanto medida socioeducativa como menor. A primeira coisa que o parceiro dela, o namorado, que muitas das vezes colocou ela lá dentro, vai fazer, no outro dia ele está com outra. E a menina é diferente. Quando ele entra no sistema... A gente está tendo um exemplo agora do Pose, do MC Pose, por exemplo. Tá lá a mulher dele, lá, tem os seus motivos, tem todo... Hoje tinha 10 mil pessoas na porta da delegacia. Então a menina, quando ela é o menino, quando ela é detido, no outro dia a menina tá lá fazendo carteirinha, batendo ponto. E muitas das vezes porque ela quer, porque ela gosta desse status, e a maioria das outras vezes porque ela é ameaçada. Ó, se você me trair aí fora, se você não estiver do meu lado, quando eu sair, o bicho vai pegar. Então ela se sente obrigada e ameaçada. Olha, se você não estiver aqui, eu ouvi alguns relatos desses, se você não estiver aqui quando eu sair, eu sei onde sua mãe mora, eu sei onde seu filho mora, eu sei onde seu... Então ela se sente ameaçada, coada, e ela não vai nem denunciar porque, infelizmente, ela não acredita na justiça. Porque a punição da rua, vamos dizer assim, é maior do que a justiça. É mais severa e mais rápida. Não dá tempo nem
de chegar até o judiciário, vamos dizer assim. Já foi. Aconteceu. Já aconteceu. Uma coisa, essa fala sua, ela me lembra algumas coisas, né? Eu vivo entre a Santa Maria e o Gama e eu passo ali na frente da colmeia, né? E de fato o dia de visita é vazio. Uma coisa, assim, a gente pode perceber, né? Que as pessoas, as mulheres lá realmente elas estão em abandono. Outra coisa que a sua fala me lembrou também é essa moda atual que a gente tem no Instagram das cunhadas, né? Sim. São mulheres que elas mostram a rotina delas, rotina bem dolorosa, de visitarem os homens no presídio, mas eu não vejo o contrário, né? A gente não tem um grupo de homens que se organizam. Inclusive, isso me preocupa, sabe? Porque, assim, tudo bem, o cara foi preso, a pessoa foi presa, e a gente, enquanto sociedade, não pode abandonar. A gente, inclusive, enquanto família, é importante, né? A família acompanhar, tentar fazer aquilo que a gente chama de ressocialização de uma pessoa que, às vezes, nem teve a primeira socialização, né? Exato. Mas essa ideia de que é legal, né? Você ser mulher de alguém que está dentro do sistema. Eu não sei se isso é legal, eu não quero bater o martelo, eu acredito que não seja, né? E é justamente isso que você falou. Hoje tá tendo meninas usando a rede social para mostrar que é uma coisa legal, mas ela não mostra o outro lado. Status inexistente. Exato. Que status é esse, né? Ela não mostra o outro lado. E o outro lado a gente está aqui para mostrar, que é justamente isso. Desses 90%, 72% dessas meninas, elas têm, a professora está aqui que não me deixa mentir, elas têm intervenção do Estado. Não é que o Estado não abre mão, não leva um sabonete, não. Pelo contrário. Tem um kit higiene, mas não dá para o mês inteiro. Não supre, né? Não supre. Tem um kit, todo mundo tem seu kitzinho individual, mas não supre. Então o familiar vai lá e completa. Como as meninas estão abandonadas, às vezes nem a mãe visita, porque a mãe perturbou a vida inteira da filha, não se envolve com aquele garoto da esquina, não mexe com esse garoto porque ele mexe com coisa errada, não se envolve, e a menina não escuta. Quando a mãe descobre que ela foi detida e presa por causa de um pacote de droga que ele botou na mochila dela, que ela nem sabia a cor da droga, a mãe também abandona. Porque eu falei tanto. E quando a mãe descobre que ela tem que passar por uma coisa chamada revista íntima toda semana para ir lá levar um sabonete, um kit higiene, ela abandona. Infelizmente, isso acontece muito no feminino. No masculino nem tanto, mas no feminino acontece muito. E desses 72%, os próprios professores têm que fazer vaquinha para comprar sabonete, o absorvente, o conselho tutelar, no caso dos menores, tem que levar lá o kitzinho higiene, sabonete, pasta de dente, porque eles são completamente abandonados. Nem o kit básico eles têm dentro da instituição. Chesney, essa sua fala é tão impactante, é tão importante, principalmente para as meninas, por quê? Eu terminei de ler agora um livro chamado Presos que Menstruam, da Nana Queiroz. E ela fala justamente do abandono da população feminina nas penitenciárias brasileiras. Tem inclusive uma visita dela na Colmeia, e a Colmeia, por mais que seja um cenário de abandono extremo, ainda não é o pior cenário do Brasil, tá? Que a revista lá você consegue fazer com raio-x, com scanner, em outros estados não. Espelhão mesmo, e o maior tratamento vexatório que pode existir. Agora, puxando esse ponto que você falou, foi aqui no 102 que o aluno levantou? Foi. Tem aqui no 102. O aluno levantou, quando a gente estava contando essa história, o aluno levantou e falou, não é assim que funciona a revista íntima. Aí eu peguei, já interrompi ele também na hora e falei, olha, a revista íntima funciona no Brasil de certa forma. Existem os detectores de metais, os scanners corporais. Só que, como qualquer coisa no sistema público, não funciona. A manutenção é zero. Então, se você for no hospital hoje, não vai ter um raio-x, não vai ter uma tomografia para você fazer, não vai ter uma ressonância magnética. O sistema carcerário funciona da mesma forma. A única coisa que tem manutenção é o federal, que é de alta periculosidade, né? Que eles tratam como se fosse o filho do sistema. Nem se entra assim lá. Isso, então lá você pode ter certeza que vai funcionar. Agora, nos pequenos, que nem o socioeducativo, nunca vai estar funcionando. Então, quando tem uma denúncia, olha, às vezes tem uma denúncia de maldade. Fulano vai entrar aí com um celular hoje. Tu acha que ele vai perguntar pra vocês, é você que tá com o celular? É você que tá com o celular? É revista íntima em todo mundo. E a mãe vai passar por essa revista íntima vexatória. Que antigamente tinha tanta denúncia. Hoje tem scanner corporal, detector de metal, por causa das denúncias que tinham. Tinha muita denúncia de estupro numa revista íntima. Porque é tão invasivo, às vezes, que é equivalente a um estupro. Porque na revista íntima, como você mesmo falou, é um espelho no chão, a mãe sobe e desce 3 vezes nesse espelho totalmente nua. E se ainda houver alguma suspeita, se no espelho aparecer alguma coisa, ou até mesmo a gente achar que tem alguma suspeita, ela vai fazer a revista íntima manual, que é verificar todos os orifícios. E isso é muito invasivo. Então a mãe saía dali diretamente para a polícia. Olha, eu fui estuprada.
Então, tinha muita denúncia. Isso em 1998 começou esse bolo de denúncia que, nos anos 2000, que foram começar a colocar detector de metal e scanner corporal. Então, esse aluno aqui do Senado, ele levantou, não, mas tem scanner corporal. Eu falei pra ele. Aí, quando eu expliquei pra ele, ele falou, é verdade. Aí, assim, só que você perguntou também qual a impressão que a gente teve aqui apresentando aqui, né? Aproveitando isso que ele falou, antes vamos dizer o seguinte, o scanner que tem lá na Uniri, ele foi comprado com a verba do fundo da criança, né? Então, isso é legal de se dizer, porque realmente é um desconforto, né, para a mãe. E eu digo mãe, raros são os pais que vão visitar os meninos, né? Raro mesmo, assim, nesse movimento de 7 anos, se eu vi 5 pais somando, é muito. Abandono dentro e fora, né? Aí quem vão? As mulheres. Nem sempre as mães, né? Mas tem as mães, tem as avós, as tias e as irmãs. É um movimento feminino que acompanha esses meninos. Aí agora, falando da questão do 102, aconteceu algo muito interessante aqui na nossa apresentação, que foram 2 jovens, né, que estavam na plateia, tirando que eu achei o espaço o máximo. Eu não, a equipe toda. Bacana. Né, o auditório muito legal. Quem assiste no pátio e assiste no auditório, são 2 espetáculos diferentes, porque a gente consegue colocar ele na íntegra, né? Então foi muito legal. E aí tinham 2 jovens lá no meio da plateia, um que falou isso com ele, não é bem assim e tal, aí eu lá de cima já vendo o jeitão. E aí quando foi no final do espetáculo, eles conversando lá, e não sei, é isso mesmo, não é assim mesmo, que tá, acabou o espetáculo, eu falei, você já cumpriu medida, querido? Já fiquei aqui na Santa Maria e lá em São Sebastião. A senhora conhece fulano? Conhece fulano? E aí eu fiquei assim, meu Deus, eles põem assim, a lei ampara, legal, protege, né? Ele vai expõe dessa forma. Inclusive ele está naquele que sai durante o dia. SEMI. Ele tá cumprindo na SEMI. Ou na UAMA. O do Gama que ele falou, que ele tá na SEMI do Gama. E a menina que tava do lado dele achando o máximo. Esse ponto que você falou, eu acho que você não viu esse olhar. A menina que estava do lado dele, a namorada dele, o status de ser a namorada do menino que tá cumprindo uma SEMI. Aí eu olhava aquilo assim, eu falei, gente... E aí, por outro lado, né, eu conversei ali com ele, perguntei algumas coisas, ele também me perguntou outras coisas, trocando figurinha, né? E aí, como é que tá agora? Como é que não sei o que e tal? E aí subi para poder começar a desmontar o cenário, me chega uma jovem, né, na boca do palco, e aí ela falou assim, é muito difícil quando a gente sai de lá. Aí eu falei pra ela, você também tá... Só que ela chegou em off, né? Você também já esteve interna? Aí ela, sim, já estive. E a readaptação é muito difícil. Onde eu vou, parece que estão me julgando. Onde eu vou, parece... E aí eu até conversei com ela, pedi pra ela procurar, né, conversar no Instagram, porque no Instagram nós respondemos pessoalmente, né? Ainda estamos nesse luxo de mandou, a gente tá respondendo. E até se ela estiver assistindo, você não nos procurou, estamos querendo conversar com você. E eu senti a dor dela, sabe? Diferente do que o menino estava expressando, o quão foi difícil para ela e ainda está sendo aqui fora, né? Essa readaptação. E é gritante, as diferenças são gritantes. E quando a gente procura falar com as meninas, por exemplo, no espetáculo eu leio uma carta de uma das meninas daqui da unidade do Gama. Fui visitá-las, fui fazer uma palestra, tivemos um momento bem bacana. E aí falei com elas, quando vocês quiserem conversar comigo, envie uma carta pela professora que vai chegar na minha mão. E chegaram várias cartas. E a dessa menina eu leio no espetáculo porque ela foi abandonada pela mãe. E o mais interessante é que ela estava assumindo o BO de um cara de 18 anos que disse que se ela não assumisse, iria acabar com a família dela. Ela entrou no sistema, a mãe não sabia o porquê. Ela saiu sem falar nada, entendeu? Então ela ficou com isso pra ela. Não é fácil, não é uma uva. Não é legal. Não é legal, né? Muito se diz essa coisa do status... Mas lá dentro é aquela história, né? Onde o filho chora, a mãe não vê. A comida não é a da mamãe. A roupinha não é aqueles
pedem aqui fora pra mãe comprar, não tem o celularzinho, o chinelinho, não é a Kenner. Tanto que eu brinco com eles, quem gosta de Kenner? A maioria, né? Não é a Kenner. A roupa, se couber, coube, se não couber, é essa que tem. Né? Circular, você não tinha ali o respeito à autoridade dos seus pais ou dos professores, lá dentro, assim, senhor, não senhor, mãozinha pra trás. E ai de se, não, o seu nome, só na escola. Assim, módulo, né, que é o quarto, o módulo ele tem os nomes, né? Os meninos chamam os quartos de barraco, o sistema chama o quarto de quarto, mas se você ver a foto é uma cela. É um cubículo com as grades e a cama de cimento com o colchão em cima. Então, o visual não é de um quarto. É uma cela mesmo. Sim, no espetáculo a gente tem as imagens, assim, os meninos ficam chocados quando vêm, porque é a mesma coisa. Só muda a nomenclatura. Ainda está assim, pelo menos aqui no DF ainda é assim. E quando eles falam, mas é tranquilo, não sei o que e tal... E eu fico lembrando das vezes que os meninos sobem passando muito mal, porque eram usuários de droga, lá dentro passa por um limpa, o limpa é com medicação. Então os meninos sobem, você tem condição de assistir aula, aí você tem que conversar, tem todo... Os meninos que sobem para a escola com uma preocupação enorme, como que a mãe tá lá fora, porque tem guerra com um, guerra com o outro. O menino que sobe sem saber se a mãe tá tendo o que comer, porque às vezes é só ele e a mãe, ele que sustentava com o tráfico. O menino que não pode conviver, porque se pegarem ele morre. Aí a unidade ela tem esse cuidado de separar, né? As salas de aula não são as salas de aula que vocês têm aqui fora. Né? Vocês têm aqui uma sala de 30 meninos, por aí. Nós temos salas que tem um menino, 2, 6, 15, 19. Por quê? Vai depender do convívio desse jovem. Então, assim, não é bacana. Né? Você passar e os outros olharem e ficarem te ameaçando pela janela e você saber que se rolar um encontro, foi-se. Né? Não é legal. Por mais que eu falo assim, lá dentro tem todo um rolê social, né? Tem uma parceira de trabalho que fez o mestrado dela em torno dessa cultura. Lá dentro tem toda uma questão social, uma engrenagem social que ela difere muito daqui de fora. Né? Por exemplo, os meninos têm mais palavra do que muitas pessoas. Se ele falar pra você assim, ó, fica de boa, a gente vai fazer, vai dar tudo certo, né? Não, rapaziada, tu tá sossegada. A palavra dele é uma só, ela não volta. Né? E a gente não vê muito isso aqui na sociedade. Então, eles têm a própria ética. Eu até brincava. Por exemplo, nos casos de abuso, de estupro, são inaceitáveis. Tem que ficar isolado. Se souberem... É porque faz ali um trabalho para que eles se ressocializem, né? Mas, por exemplo, a Papuda da vida aí é isolado. Casos também de assassinatos à família é inaceitável, é intolerável. Matou filho, matou irmão, matou mãe, eles não aceitam. É uma ética que é só deles, né? E aí você vê casos chegando de um menino não poder abrir a boca para dizer... Ele tem uma historinha inventada do que ele fez, porque ele já ensaiou isso numa sala, porque se falar, já era. Dá ruim. Então, assim, não é. É todo dia acordar, e olha os que dormem, né? Todo dia você tá ali sem saber se amanhã você vai estar vivo. Porque não sabe se vai estourar uma coisa e vão responsabilizar você, no caso, entre eles, né? O convívio entre eles é muito sensível. É pisar em ovos o tempo inteiro. Teve uma vez que eu intermediei através de cartas uma tentativa entre eles de se matarem por causa de uma bermuda. E aí eles se conheciam, Santa Maria, se conheciam, era da mesma quebrada, conversavam numa boa, daqui a pouco troca de módulo. Aí eu falei, mas por que trocou de módulo? Porque trocando de módulo, a escola também é bem complexa. Porque a gente fica à mercê dessas relações. Trocou o menino de módulo, ele vai trocar de turno, ele vai trocar de sala. Então os professores lá cortam dobrado. Trocou de módulo, ele trocou de turma. Aí ele tava na outra turma, eu falei, mas por que você tá nessa turma? Você trocou de módulo? Troquei. Por que você trocou de módulo? Não, porque a gente tá conversando lá e fulano de tal quer me pegar e não sei o que. Eu falei, não, mas vocês não eram parceiros? O que aconteceu? Chamei pra conversar, ele veio falar. Porque fulano de tal foi embora e deixou a berma pra mim. Só que ele fala que a berma é dele. E aí agora eu falei que não, ele deixou pra mim por causa disso. Eu falei, não, então a gente vai fazer o seguinte agora, você vai explicar isso na carta. Escreve aí.
tudo que aconteceu. Aí escreveu, no outro turno eu levei pro outro. Falei, leia aí a carta. Não, você vai trazer a carta desse rato? Leia a carta. Aí ele leu a carta. Ah, eu não sabia disso não. Beleza, responde a carta. Respondeu a carta. E aí daqui a pouco estavam... Nossa, foi só um mal entendido. Eu falei, tu topa devolver a bermuda? Era do cara, o cara não podia ter dado. Você entende? Por quê? Os meninos acham que vão entrar lá e vão ficar com a roupinha. Uma bermuda é ouro, quando não é do uniforme. Né? Quando casa de ser uma bermuda da cor que eles deixam, é ouro. E aí, por causa disso, o menino ia perder a vida dele. Né? Então, por isso que a gente fala, não é uma uva, não é colônia de férias, isso aqui não é a Disney, minha gente. Né? Então, para vocês que querem saber mais como funciona, o que é o diboísmo e como que é essas relações dentro do Centro de Internações, qual o contato para conhecer vocês? Para seguir, para conhecer, para chamar, para convidar? Levar pra escola. Exatamente. Nosso principal contato é o Instagram, é @diboísmo nas escolas. E temos o outro Instagram que também é para professores, para educadores, que é o É underline, diboísmo, não é prof de boa. Não, é @_ diboísmo. Isso. Então você já corre lá, dá uma olhadinha no material que a galera produz, que é muito foda. Gente, a gente chegou aqui, o papo tá tão bom que meu diretor já mandou mensagem 3 vezes aqui falando que a gente tá estourado do tempo. Aí eu trouxe pra você a camisa, a dela tá ali também. Obrigada. Vou abrir aqui, camisa. olha Não, só, a gente eu vai gosto usar. de convidados assim, ó, pra quem vai vir pra cá, ó, que massa. Presente. Então, colhem com a gente e, cara, muito obrigado. Nada. Valeu mesmo, A gente obrigadão. escutou muito aqui Obrigado. nessa escola, né? E a gente quer a camisa, todo lugar que a gente vai, né? A camisa ficou ótima, foi a arte é Que do Flávio, massa, que velho. cuida das nossas mídias. E todo mundo pedindo. E ano passado, foi ano retrasado, o Flávio abriu um Instagram para venda das camisetas. Então, só para professores. Aí é prof de boa. Prof Aí de lá boa. tem frases assim, se você não é de boa, não vem estragar meu diboísmo. Massa. Tem umas camisetas bem legais. Quem tiver louco pela camiseta pode dar Já um pulinho vou lá. trabalhar com a minha. E a gente chega agora no momento final do nosso podcast, onde a gente vai fazer algumas perguntas pra vocês de bate-volta. Ai. A gente faz uma Bate-volta. pergunta objetiva e vocês vão responder com a primeira coisa que vem à mente. Aí é sem muito... Sem É pensar. uma palavra objetiva mesmo. Na tora. Algumas podem ser, eu vou dar 2 opções, outras vocês vão ter um tempinho pra poder formar alguma coisa. Vai começar aí, Milena? Já na fogueira? Eu vou seguir, tá? Aqui. A rocha. Além do próprio termo diboísmo, uma palavra que define o diboísmo. Paz. Boa, boa. O livro é um filme que representa o espírito do projeto. Escritores da Liberdade. Muito bom. Show. Um sonho que ainda querem realizar com o diboísmo. Chegar em todo o Brasil. Bonzão, hein? Muito bom. Biscoito ou bolacha? Biscoito. Muito bom também. Um livro. Agora é de vocês, sem ser do projeto. Um livro, A Última Grande Lição. Uma música. Ah, deixa ele... Não, o livro dele, vai. Foi até que minha esposa me deu. Eu gosto muito, apesar que ela fala que não gosta. Ayrton Senna. A história do Ayrton Senna. Eu gosto da Ayrton Senna. Uma música. Ahn, Pode ser Turma do Pagode, eu vi que você... eu vou falar que eu apresentei minha monografia. Eu não pedi pra nascer, facção central. Massa demais. Muito pesada. A minha identidade, Jorge Aragão. Muito foda também. Ainda mais pra quem comunga aí de religiões de matriz africana. Se você parar pra ver a letra, É foda, é foda. É uma banda de rap DF. Tropa de Elite. Tropa de Eu vou no GOG. GOG. Bonzão também. Eu ia de cirurgia moral. Legal. Bom, Também Aí, de bom pacificadores. Fica difícil. Ou 3 um só. O Pacificadores esteve lá na Unis através da nossa professora Beatriz, que é a fotógrafa do projeto. Da hora, da hora. Enfim, o que não falta no DF é cenário pra rock, pra rap, pra manifestação cultural e pra você que curtiu esse programa, seguir a galera do Diboísmo, ficar ligado no que eles produzem, porque nós vimos aqui, a cultura de paz nas escolas é o que a gente precisa. Gente, muito obrigado pela participação, pelo programa. Realmente foi muito esclarecedor pra gente entender um pouco sobre a cultura de paz dentro de espaços que eles surgem de uma violência, que as pessoas não surgem, mas as pessoas vão para o espaço em decorrência de uma violência, né? E aí vocês podem deixar a mensagem final de vocês pra galera que nos acompanha. E é isso. Pessoal, a cultura de paz nas escolas ela tem que ser trabalhada o ano inteiro. Não adianta eu chegar numa escola no meio do ano quando estiver pegando fogo, sendo que não tem uma prevenção. Então, pratique a cultura de paz nas escolas. A gente até questiona, brinca e vamos lutar por isso, para que seja enquadrado dentro do calendário da escola a cultura de paz.
Essa cultura de paz tem que existir o ano inteiro. Então, pratica a cultura de paz. No meu caso, eu vou fazer agradecimentos. Né? Eu Todos gostaria vocês. de agradecer a todos os professores da Uniri, porque foram muito parceiros no início do diboísmo. A gente fazia as oficinas, sustentava ali com a gente, e o diboísmo só é o que é por esse início. Principalmente a professora Jaqueline Ornelas, que compactuou comigo aí de todas as ideias. E gostaria de agradecer também ao FAC, o Fundo de Apoio à Cultura, porque foi graças a ele que nós viemos aqui na escola apresentar gratuitamente. Estamos aí em busca de patrocínio para correr mais escolas. Galera do sushi, O sushi. mostra aí. É isso, gente. Foi incrível ouvir vocês, fiquei muito feliz. É a segunda escola que eu trabalho que vocês vão. Infelizmente não tive a oportunidade de assistir o espetáculo, mas saio com muita vontade. Pra vocês, só palmas. Obrigado. Gente, muito obrigada pelo convite. Vocês arrasam. Você que acompanha a gente, segue, curte, compartilha, fala com a galera do Diboísmo e valeu!